Fracasso não é o fim. É sinal que o mais importante foi feito, que é tentar. Eu escrevi essa frase porque a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de errar. Porque a gente acha que o erro é o final. O erro é o mais alto grau de incompetência. Quando a gente tem esse medo, a gente esquece que o erro é só um trampolim para nos impulsionar para frente. O que a gente chama de fracasso. Eu tô na cidade hoje, só que eu tô fazendo um percurso diferente. Fazendo uma trilha. Isso aqui é dentro da cidade, gente. Aí. A gente bota tanta expectativa que a gente vai conseguir completar uma determinada tarefa, determinada forma, que quando a gente não completa do jeito que a gente queria, do jeito que a gente esperava, a gente acaba se frustrando. Isso vai drenando nossa autoestima, nossa autoconfiança, nosso amor próprio, que acaba que a gente vai ficando depressivo, triste, descontente com a nossa própria vida. E também uma coisa, o medo do fracasso ele não é o medo de errar em si. O medo do fracasso, ele é o medo das críticas, do que os outros vão falar se a gente errar. Coloca muito expectativa, a gente fala que vai fazer tal coisa para os outros ou para a gente mesmo. Quando a gente não faz ou quando a gente não cumpre de determinada forma, a gente tem medo das críticas, do que os outros podem estar falando da gente. E muito disso também, ele é, como diz o site Estado de Minas, o medo, muitas pessoas não têm culpa de sentir esse medo. Uma das coisas que acontece é que a gente é condicionado a sentir esse medo. O ambiente que a gente mora, o jeito que a gente foi criado. Quando a gente era pequeno, pode ser que os pais da gente, quando a gente fazia alguma coisa errada, ele punia, seja batendo, gritando, castigo de alguma forma. Aí com isso foi condicionando a gente de certo ponto que atrapalha a nossa vida adulta. Mas tudo isso tem uma solução. E a gente tem que analisar o que realmente é o fracasso. Porque, que nem eu falei no começo do vídeo, fracasso não é uma máxima. Fracasso é um trampolim para nos empurrar para frente. E quando a gente tem medo de errar, a gente acaba que prejudica o nosso crescimento. Porque o crescimento, ele precisa do erro. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele diz que não fracassou 10.000 vezes. Ele foi bem sucedido 10.000 vezes, pois ele encontrou 10.000 maneiras de melhorar o produto dele. E isso, uma pessoa que viveu entre 1800 falava. Por que a gente não pode adotar a mesma mentalidade, adotar o mesmo tipo de pensamento? Carol Dweck, eu acho que é assim, Dweck, fala que existe dois tipos de mindset, dois tipos de mentalidade, que é a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. O medo do fracasso, o medo de errar, o medo de ser julgado, das críticas, vem da mentalidade fixa, que é um tipo de mentalidade que o ser humano não pode errar, não aceita erro. Que nela, essa mulher, no livro dela, Mindset, fala que
nós seres humanos já nascemos inteligentes. Já nascemos com um certo grau de conhecimento. E a gente sabe que não é verdade. O conhecimento a gente vai se formando conforme o tempo. Conforme a gente vai aprendendo coisas novas, vivendo coisas novas. Ela fala que quando a gente assume uma postura de mindset fixo, a gente acaba que mata a nossa capacidade de crescimento. Porque, como eu já disse, o crescimento ele vem do fracasso, da gente errar, ter constantes erros para encontrar uma solução certa. E em contrapartida, ela também fala que a gente tem a possibilidade de adotar o mindset de crescimento. Como eu falei, ela tem dois tipos, ela categoriza dois tipos de mindset, que é o mindset fixo, onde a gente não pode errar, e o mindset de crescimento, que é o que eu quero apresentar para vocês agora. No que ela fala de mindset de crescimento, ela diz que o ser humano está em constante mudança, está em constante evolução, como desde as eras onde a gente era um primata, para se dizer, homens da caverna. E nesse mindset, ela ressalta muito que o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar. Como na literatura fala, o ser humano ele foi feito para se adaptar. Ele não é o mais forte, ele não é o mais veloz, ele não é o que tem a melhor visão, o que tem o melhor olfato, o melhor foco. Mas o ser humano ele tem a única capacidade que todos os seres vivos do planeta Terra não têm, que é a capacidade de se adaptar. Ele consegue escalar, ele consegue nadar, correr, ele consegue viver em ambientes extremamente frios, extremamente quentes, ele consegue viver em altitudes extremamente altas. E tudo isso, na verdade, esse conjunto que faz o ser humano, ele é um conjunto de habilidades únicas. E nisso, a gente se torna o ser mais adaptável, mais maleável no planeta Terra. E todas as características que eu falei são características físicas. Aí quando a gente passa para as características mentais, nós seres humanos somos a espécie que mais se limita, que mais nos colocamos rédeas. Por quê? Imagina só uma situação. Temos o leão precisa comer. Se ele tem medo de fracassar, na verdade você tem medo de correr atrás de uma presa para poder se alimentar, porque ele tem medo de errar e os outros leões da manada dele falar mal dele ou pensar algo dele, ele já fracassou, porque ele vai morrer de fome. Agora imagina se a gente adota esse tipo de mentalidade, na verdade que é o que a gente já temos, que é o mindset fixo. Se o leão adota esse mindset, de mentalidade, ele morre de fome, porque ele precisa caçar, ele precisa comer. O leão, acho que na verdade todos os outros animais do planeta Terra têm um mindset de crescimento. Só nós seres humanos que somos projetados para ter um mindset fixo. E o mindset de crescimento ressalta muito que nós seres humanos precisamos nos adaptar, que o fracasso é só um meio da gente melhorar o que a gente está fazendo, da gente ser melhores. E quando a gente entende que o fracasso não é o final, é apenas uma mola, uma maneira da gente consertar, melhorar pontos onde a gente está sendo ruim, a gente acaba que desbloqueamos a chave, viramos a chave da nossa mente. Porque o que limita nós seres humanos é somente nossa mente. Como eu falei, o ser humano ele é a espécie que mais se adapta ao ambiente que ele está. E quando a gente entende
que a única coisa que nos trava, que nos bloqueia de liberar totalmente a nossa capacidade, desbloquear totalmente a capacidade de ser bem sucedido em geral, gente, bem sucedido em geral. A gente começa a entender o jogo, que o fracasso não é uma máxima, que a gente está sempre em mudança, que a gente consegue usar o fracasso como uma forma de sair na frente. E existem formas da gente conseguir isso. É por meio da autopaixão, que eu já falei aqui em vídeos anteriores. É por meio de metas realistas, da gente não colocar uma meta tão alta a ponto da gente não conseguir cumprir. Eu já fiz isso, eu já coloquei metas que era tão fora assim do contexto da minha vida que não dava certo, eu não consegui cumprir. E com isso eu me coloquei esse peso de ser um fracassado, de não conseguir fazer o que eu queria. E na verdade nem era eu que era um fracassado, era minha meta, meu objetivo, que era muito alto pelo momento pela a situação onde eu me encontrava. A gente definir metas realistas é muito importante para o nosso sucesso. Para o nosso sucesso em geral, gente. Quando eu falo sucesso, muita gente associa sucesso a dinheiro, a fama, status. Mas sucesso não é nada mais do que a nossa felicidade. E uma das coisas também que a gente pode fazer, pode aplicar no nosso dia a dia, para nós conseguirmos mudar esse tipo de pensamento, é o mindset de crescimento. Usar o fracasso como trampolim, adotar uma autorreflexão sobre nós mesmos e ter uma consciência que as coisas às vezes não são como a gente espera. E eu vou deixar aqui embaixo o link do meu livro, que é na verdade, eu juntei toda a minha história e alguns contextos, alguns métodos que eu usei para sair de 80 quilos, 90 quilos e chegar a 63 quilos. Como eu venci o álcool, como eu venci as drogas, como eu venci o cigarro, como eu venci o medo, que é um dos mais importantes. E tudo isso, gente, ele tá dentro desse... se a gente for analisar bem esse vídeo, tudo isso que eu falei aqui, que tem no meu livro, tá dentro desse vídeo também. E se vocês quiserem dar uma olhadinha depois no meu livro, vocês vão ter um insight muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição. Vocês entram, ele é R$ 9,96. Vocês dão uma olhada, vai valer muito a pena. Tudo que eu falei aqui dentro tá lá no meu livro, só que mais aprofundado. Tem conceitos que tem no meu livro que não tem aqui, que vocês vão conseguir entender o que eu tô falando e ter uma vida mais feliz. Então deixa o like, compartilha e me segue no Instagram também.